Olá, turma, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da série sobre lógica de programação. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Amanda e hoje nós vamos começar do zero, entendendo esse pilar essencial da programação, né, de qualquer linguagem de programação, que é a lógica por trás do desenvolvimento de programas de computadores. Vamos lá? Eu sou professora de universidade desde 2021, no segmento de tecnologia, e doutoranda em ciência da computação. A minha missão é te mostrar que programar é possível em qualquer idade, no caminho certo e de forma didática. Vamos começar entendendo o que é lógica de programação, que nada mais é do que o raciocínio que guia a criação de um código. Pensa assim, toda solução de um código começa a partir de um problema real, não é mesmo? Um desconforto que surge, e aí você pensa na possibilidade, eu poderia criar alguma coisa, ou poderia existir um software para resolver esse determinado problema. E a lógica seria basicamente o passo a passo que resolve esse determinado problema. Um exemplo de lógica aplicada na prática é esse da sede, né? Então, veja aqui no slide a gente tem, né, um conjunto de passos que o nosso cérebro dá no momento que a gente sente sede. Então, se o problema é estou com sede, como é que eu vou resolver isso? E aí o cérebro ele manda um conjunto de passos de acordo com a estrutura da sua casa, o layout, enfim. E aí, por exemplo, a gente tem aqui, se eu estou com sede, eu vou até a geladeira, pego um copo, coloco água e bebo. Isso seria basicamente a lógica em ação. Percebam que na lógica existe também atrelado ali uma sequência lógica. É como uma história, uma receita. Os passos precisam estar organizados para fazer sentido. Por exemplo, se o cérebro me dá o comando de levanta da cama, calça o tênis, veste a calça, não vai dar certo, né? Alguma coisa ali está fora de ordem. E na programação, esse tipo de erro pode quebrar todo o teu código. Então tem que fazer sentido esses passos que você está levando à solução do problema. Essa sequência lógica de passos é o que a gente chama de algoritmo. Quando a gente está desenvolvendo algoritmo, existe ali um conjunto de instruções que vão seguir uma sequência lógica finita e bem definida, né, para atingir um determinado objetivo, para resolver um determinado problema. Na receita de bolo, por exemplo, você tem os ingredientes, né, eu preciso obter os ingredientes, e um conjunto de passos que vão te ajudar, né, a confeccionar esse bolo, né, a fazer esse bolo, para poder você chegar no resultado final, que é justamente o bolo pronto. Então precisa ter uma sequência de passos, você não pode colocar a forma do bolo no fogo sem antes colocar lá a massa, sem antes preparar a massa, né, senão não vai fazer sentido. Então precisa ter uma sequência de passos bem definida ali, né, para que você consiga desenvolver a execução, né, ou fazer esse bolo. E se você parar para pensar, a gente usa algoritmo o tempo todo. Por exemplo, quando você vai pedir comida por aplicativo, quando você vai assistir um filme numa dessas plataformas de streaming, né, como Netflix, ou mesmo quando você vai validar o seu Pix, você vai fazer um Pix para alguém, você vai validar, existe um algoritmo funcionando ali por trás. Tenta imaginar aí, como será que funciona a aplicação de desconto no iFood? Como será que funciona o algoritmo do banco para aprovar ou negar o empréstimo? Como será que funciona a sua linha de raciocínio para emprestar dinheiro para alguém? E é nessa fase que entra a interação programador e máquina. O programador ele é responsável por desenvolver o código-fonte, né, com esse conjunto de instruções, que no caso a gente chama de algoritmo, para resolver um determinado problema. O código-fonte é escrito em uma linguagem de programação, né, escolhida ali pelo programador, seja Python, linguagem C, Java, JavaScript. E aí esse código vai ser traduzido ali pela máquina utilizando um compilador ou um interpretador. Essa tradução acontece para que o computador ele consiga entender, né, o que está escrito ali no seu código-fonte. Para quem não sabe, a linguagem da máquina é totalmente binária, né? Então a máquina só entende zeros e uns, enquanto a gente ela não vai conseguir entender a linguagem natural. Para isso vem a inteligência artificial, que é um outro ramo, um outro segmento, a gente não vai citar aqui agora. E aí, depois de traduzido, o computador ele vai conseguir entender quais são as instruções que você passou para ele poder resolver o problema e te dar como saída a solução. E aí ele devolve para o programador a solução do problema que foi solicitado no algoritmo, né? Mas atenção, quando escrevemos um algoritmo dentro de um arquivo, utilizando a linguagem de programação,
damos isso ao nome deste arquivo, né, chamamos de script. O script é o próprio arquivo de texto, né, escrito ali, usando comandos e palavras reservadas da linguagem de programação que você escolheu. Essas palavras reservadas a gente chama de sintaxe. A sintaxe é como se fosse a gramática da língua portuguesa, só que a gramática da própria linguagem de programação. A gente sabe que para a gente aprender outro idioma, por exemplo, a língua inglesa, a gramática da língua inglesa é diferente da gramática da língua portuguesa, assim como é diferente da linguagem francesa, grego, enfim. Qualquer idioma que você for aprender, você vai ter que entender também a gramática, tá? E aí a gramática da linguagem de programação é a sintaxe, que aí vai depender do tipo de linguagem de programação. Por isso que eu falo que a lógica de programação é o pilar da programação em si, porque depois que você entende, né, como que funciona a lógica de programação, você consegue colocar em prática, você pode trabalhar com qualquer linguagem de programação, que a diferença de uma para outra é apenas a sintaxe utilizada pela linguagem. Até porque cada linguagem de programação pode até ter o seu jeitinho diferente de escrever, né, de escrita do código, que é a sua própria forma de escrita. Mas o raciocínio por trás do teu algoritmo vai ser o mesmo, né? Por exemplo, se eu quiser que o meu algoritmo ele retorne o resultado da soma de dois números, a forma como eu vou escrever esse algoritmo na linguagem Python é totalmente diferente da linguagem Java, né? Ou diferente também da JavaScript, da linguagem C, enfim. Pode, desde que ele respeite a sintaxe da linguagem de programação que ele escolheu trabalhar e que o objetivo seja atingido corretamente. Todo algoritmo bem construído, ele é composto por 3 fases: a entrada, o processamento e a saída. Na entrada é onde a gente coleta os dados que são necessários para resolver o problema. O processamento é onde acontece a lógica, né? Toda a lógica é aplicada ali no processamento, onde a gente vai colocar o conjunto de passos para ser executado, seguindo a sequência lógica. E a saída seria o resultado, né? Quando o algoritmo ele me dá a resposta que eu esperava, que é sobre fazer sentido. Um exemplo prático que demonstra muito bem essas 3 fases do algoritmo, né, com entrada, processamento e saída, é a própria calculadora, o desenvolvimento de uma calculadora. Perceba que para a gente somar, multiplicar, dividir, né, enfim, seja o que for aplicar a taxa de desconto, o que você for fazer na calculadora, existem dados de entradas em que o usuário ele insere lá quais são os valores que vão ali gerar um tipo de operação, né, e ele escolhe também qual que vai ser a operação, se é soma, multiplicação, divisão. Esses são os dados de entrada. Ele coloca os 2 valores e coloca ali o operador, né, escolhido, o operador matemático escolhido. Em seguida, vem a fase de processamento, que é quando a calculadora pega esses 2 valores e executa a operação que foi escolhida pelo operador. Né, soma, e se for para somar, então eu vou somar os 2 valores dos dados de entrada, né, e aí o resultado é justamente a saída, né, na saída a gente tem ali o valor da soma, né, o valor da operação, da expressão que foi ali solicitada, né. Mas agora você deve estar se perguntando, onde as linguagens de programação entram nessa história toda? E qual delas seria mais interessante para começar ou mesmo para praticar? E a resposta é simples. Todas elas têm lógica por trás, né? O que diferencia uma da outra é a sintaxe. Então, a lógica é a base. É por isso que estamos começando por ela. Então, não se preocupa com linguagem de programação agora. Se concentra na lógica, em aprender a lógica, tá? Sem pressa. Nos próximos encontros, a gente vai caminhando junto, escolhe a linguagem de programação, né? E aí a gente começa a desenvolver os nossos algoritmos. E agora é a hora de você praticar a lógica, você treinar a lógica para que você consiga absorver tudo que a gente viu na nossa aula de hoje. E o Lightbot é uma ótima pedida para isso, porque ele te ensina a lógica de uma forma divertida, onde o objetivo do jogo é levar o robozinho até a luz, essa luzinha azul que existe no piso, tá vendo aqui na imagem, para que a gente consiga acender ela. A gente vai treinar a lógica sem escrever código agora, mas a gente vai utilizar comandos lógicos, tá? Vou te mostrar como funciona. Nessa parte aqui, a gente tem instruções, né, do robozinho, o que ele pode fazer. Então, aqui a gente tem caminhar para frente, né, walk forward, virar 90 graus. Aqui tem o right para a direita, o left para a esquerda, tá?
A gente tem a opção de jump, que é para o robozinho pular. A gente tem a opção também aqui de light, que é quando a gente coloca o comando para ele acender a luz. E a gente tem esse comando aqui, que é o comandinho de repeat, né, para repetir. Então, quando eu quero colocar as minhas instruções dentro de um loop, a gente observa que tem um padrão se repetindo, a gente pode utilizar o comando de repeat. Por exemplo, no nível 0, eu vou mostrar aqui para vocês. O robozinho ele precisa caminhar até o chãozinho com a luz azul, né, e acender essa luz. Então, veja aqui que a gente tem 2 quadradinhos para chegar na luz azul. A gente tem o primeiro quadradinho, e o segundo quadradinho é justamente a luz azul, onde o robô precisa acender. Então, se eu pego aqui a minha instrução, a gente clica e arrasta, tá? Eu vou clicar aqui, caminhar para frente, ele vai caminhar um quadradinho. Vou colocar aqui, caminhar para frente de novo, para que ele caminhe 2 quadradinhos, que é o segundo quadradinho onde tem a luz, e depois eu coloco aqui o light, que é para ele acender a luz, tá? E aí a gente vem aqui nesse botão aqui embaixo, né, de run, que quer dizer na tradução literal seria correr. Mas no caso a gente vai correr o código, né? Vai executar o código. Então aqui a gente clica em Run e ele executa exatamente as linhas de comandos que a gente fez. Perceba aqui que eu passei de nível, a gente clica em OK, OK, e aí ele vai mostrar os outros níveis que você tem. Veja que ele me deu uma medalhinha. Existe a forma em que a gente consegue reduzir a quantidade de linhas de comandos que for utilizada para resolver esse problema. Perceba que eu vou entrar aqui de novo para vocês verem. Perceba que a gente utilizou aqui 3 linhas de comando. O robozinho caminhou para frente e acendeu a luz, né? E aí, o que eu quero que aconteça aqui? Eu quero reduzir a quantidade de linhas de comando. Então, eu percebo que está se repetindo e coloco no comando repeat, né? Então, eu vou puxar aqui, ó. Vou pegar aqui o repeat. A gente pode excluir os outros que a gente não consegue arrastar daqui de dentro, tá? Então, eu coloco aqui o repeat e aí eu vou trazer o caminhar para frente uma única vez. E aqui, ó, a gente diz a quantidade de vezes que você quer que esse comando se repita. Então, tá aqui, eu vou digitar aqui o número 2, né? Porque eu quero que repita o 2, quer dizer, eu quero que repita 2 vezes esse mesmo comando. E em seguida, depois que ele repetir 2 vezes, eu quero que ele acenda a luz. Então, veja que eu vou executar aqui de novo. E a gente chegou no mesmo resultado. Perceba que foram algoritmos diferentes, mas que tinham, né, o propósito de resolver, né, o mesmo desafio. A gente só utilizou menos linhas de comando, porque a gente utilizou recursos que nos disponibilizam, né, que nos possibilitam ali, né, diminuir essa quantidade de linhas de comando. Eu vou deixar o link do jogo aqui na descrição do vídeo para você começar, tá? Você vai começar a desenvolver um pensamento lógico mesmo sem perceber. Essa base será fundamental para quando a gente partir para a linguagem de programação. Deixe aqui nos comentários qual foi o nível máximo que você conseguiu chegar no Lightbot. Eu quero saber. Bom, gente, e é isso por hoje. Nessa aula você conheceu a lógica de programação, entendeu o que são algoritmos, o que é uma sequência lógica e já deu seus primeiros passos com a prática. Se quiser tirar dúvidas, você pode me acompanhar nos próximos vídeos ou me chamar lá no meu Instagram, @prof.amanda.xavier. No próximo vídeo, a gente começa com linguagem Python de forma simples e didática. Então, até a próxima. Tchau!